Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Estamos vivendo um momento diferente, né? Mas graças a Deus que nos deu essa condição ainda de podermos estar aqui gravando e falando, né? O importante é estarmos expondo a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês a carta de Hebreus. É um estudo baseado basicamente na carta de Hebreus. Infelizmente não posso pedir a ajuda de vocês porque estamos distantes, né? Mas pertos pelo amor de Deus. E na carta de Hebreus, eu queria compartilhar em alguns versículos, fazer uma reflexão, né? Sobre fé, esperança e perseverança. Antes eu queria só trazer algumas informações, que eu fiz uma pesquisa sobre a carta de Hebreus, aos Hebreus, e passar algumas informações dessa carta. O escritor dessa carta não se identifica, mas era muito bem conhecido entre os destinatários. Embora durante 1200 anos, por volta aí de 400 a 1200, 1600 anos depois de Cristo, esse livro ele foi comumente chamado de Epístola de Paulo aos Hebreus. Mas não havia concordância nos primeiros séculos a respeito dessa autoria. Desde a Reforma vem se reconhecendo amplamente que Paulo não poderia ter sido o autor. Provavelmente ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém e do templo, por volta aí de 68 a 70 depois de Cristo. E essa carta foi endereçada primordialmente aos judeus convertidos que tinham muita familiaridade com o Antigo Testamento. E destinada a cristãos que eram judeus de nascença, por isso recebe o nome de Epístola aos Hebreus. Como já diz lá em Hebreus 1:2, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. O tema principal dessa carta é a supremacia e a suficiência de Jesus Cristo como revelador e mediador da graça de Deus. Com base no próprio Antigo Testamento, demonstra-se que Cristo é superior aos profetas antigos, aos anjos, a Moisés, bem como a Arão e a sucessão sacerdotal que ele descendia. Hebreus não podia também ser chamado, Hebreus podia também ser chamado livro das coisas melhores, visto que as duas palavras gregas traduzidas por melhor, e aqui não vou me atrever a falar as duas em grego, melhor e superior, ocorre 15 vezes na carta. Isso é interessante, né? Então eu dividi esse estudo em duas partes. Vamos fazer a parte 1 nessa reflexão sobre fé, esperança e perseverança. Depois nós falamos um pouquinho lá no final, parte 2, a superioridade da nova revelação de Deus, que é Jesus Cristo. Iniciando lá na carta de Hebreus, de 1 a 4, vemos um relato sobre a supremacia de Jesus, onde Deus constituiu como herdeiro Deus Filho, resplendor da glória de Deus, enviado para nos resgatar e nos livrar da escuridão do pecado, através do seu sacrifício na cruz, pelo seu sangue derramado a meu favor, a nosso favor. Mas Jesus vivo está. A cruz está vazia. Jesus ressuscitou. E a obra de Deus foi concluída através de Cristo, nosso Salvador, Redentor. Então comemoramos sim a vida,
pois também nascemos de novo em Cristo, para uma nova vida. Fomos salvos e temos a esperança da vida eterna através de Cristo Jesus. E o que nos dá, então, essa esperança, essa certeza? É a fé. É a fé plena em Jesus Cristo. E como nos relacionamos com Deus sem fé? É impossível. Lemos lá em Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então temos aqui uma definição na Bíblia, né? E a verdadeira fé é um princípio que agrada a Deus. Sem fé, como nos relacionamos com Deus? Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele, Deus, existe, logo sem fé, sem relacionamento. Lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, irmãos, a fé nos ajuda e nos conduz a dar um bom testemunho, alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida, preservar até o fim. Hebreus 11:2 e 3, pois foi por meio dela, a fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Nós vamos falar isso mais adiante. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Lendo Gênesis 1, nós conseguimos ver a criação de Deus e ele faz ali uma transposição agora para Hebreus, onde Deus é o Criador de todas as coisas, do céu e da terra e tudo que nela existe. As coisas que se vê foram criadas conforme seu propósito, pela palavra de Deus, por um Deus invisível, mas real. Não foi um acaso da natureza, uma formação cósmica. Ele disse, haja luz, e a luz foi criada. Mas enfim, o que isso tem a ver comigo, com você? Tudo porque Ele não é um Deus somente do universo. É um Deus de homens. Eu sou criatura de Deus. Você é criatura de Deus. Não somos fruto de nenhum acaso. A Bíblia confirma isso. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus conviveu entre nós. Ele teve relacionamentos, sofreu, chorou. Ele sabe meu nome, ele sabe o seu nome. Estava lá Moisés, 40 anos, pastoreando as ovelhas no deserto, e de repente Deus o chamou. Ei, você aí, fulano. Foi isso que Deus disse? Não. Deus chamou pelo nome, Moisés. Deus sabe onde você está, sabe seu endereço. Não tem como se esconder, nada é oculto para Deus. Mas eu e você somos valiosos para Deus. E temos várias confirmações de fé no Antigo Testamento. Você pega em Hebreus 11, de 4 a 40. Vou dar alguns exemplos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo.
E pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Pela fé José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Poderíamos citar outros: Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel e outros profetas. Ainda outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Mas todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. E o que seria isso? A vinda de Jesus. Foi através de Jesus que eles foram aperfeiçoados como todos nós. Em Hebreus 12:1, nós vemos: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que nós falamos algumas aqui, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Pensem bem, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então aqui nós destacamos 3 referências: com perseverança, autor e consumador da nossa fé. Não se cansem nem desanimem. Como anda a nossa fé? Quando está tudo bem, a vida tranquila, trabalho, família ok, saúde, parte financeira, fica tudo mais fácil. Mas somos gratos a Deus nesse momento? Agradecemos? Mostramos a nossa gratidão? E nas adversidades, que é um momento muito terrível que estamos passando agora, o mundo inteiro, de doenças, a Covid-19, coronavírus, ou problemas familiares, e isso traz problemas familiares, isso traz desemprego ou dificuldade financeira. Nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. Estamos fazendo isso? Confiamos em Deus? Oramos com fé que Ele é soberano sobre tudo, inclusive desse vírus e de todos? Buscamos o primeiro amor? Vou contar uma história aqui. Tinha uma mulher formada em nutrição e ela é muito reconhecida na sua área. Teve uma vida extremamente saudável, até pela sua formação, alimentação perfeita, fazia exercícios,
não ingeria nenhuma comida fora do padrão nutricional que ela mesma impôs. De repente descobriu um câncer. Mas como? Impossível. Ela teve uma vida extremamente saudável. Será que ela fez certo a vida toda? Será mesmo que esse o seu padrão alimentar era tudo certo, correto? Será que eu vivo corretamente? Como cristão, nós podemos dizer: mas eu vivo a minha vida toda na igreja, eu leio a Bíblia, faço caridade, dou meu dízimo, faço tudo certo. Será? Como está o meu relacionamento com Deus? Minha fé é plena? Busco o caminho de Deus? Persevero mesmo nas adversidades? Meus irmãos, a fé tem que ser exercitada, renovada, provada dia a dia, buscando a suficiência de Jesus e somente Jesus, fortalecida através do Espírito Santo, hoje, nesse momento, agora. Nós somos testados, nós somos tentados a todo momento. Como também alguns exemplos que eu dei lá do Antigo Testamento, eles foram tentados, foram testados e todos pecaram. Não há só um, somente Cristo Jesus. Mas nós recebemos a salvação. Fomos tocados pelo Espírito Santo, restaurados, regenerados, transformados. Pois somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Em Hebreus 3:7 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem minha voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. 40 anos no deserto, tiveram várias experiências, milagres, atravessaram o Mar Vermelho, foram libertos do rei do Egito, mas por causa da incredulidade, não puderam entrar. Hebreus 3:12-14 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, agora. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Perseverança. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus 4:7. Já estou terminando. Espero que os irmãos me perdoem algumas falhas, né? Sou apenas um expositor aqui da palavra, sem aprendiz, sem nenhum conhecimento profundo, né? Como os pastores e muitos outros de vocês aí. Vamos lá. Vamos para a parte 2, que é a confirmação da nova aliança, a supremacia de Cristo. Aí 1 Tiago 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Salmos 2,7 confirma isso. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Mas
Como que a gente pode buscar a Cristo, confiando, sendo perseverante, buscando a resposta na Bíblia, lendo a Bíblia? Pois Cristo é a nova aliança. E ele é superior em relação aos líderes da antiga aliança, que são importantes, mas Cristo é superior, é único. Se formos lá no início de Hebreus 1, de 1 a 4, nós vamos ter 7 vezes nós vamos ter a confirmação dessa superioridade e dessa supremacia de Jesus. A superioridade em relação, a superioridade da nova revelação de Deus através de Jesus. Em Hebreus 1:1 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, no 2, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu, primeiro, herdeiro de todas as coisas. Segundo, por meio de quem fez o universo. Terceiro, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Quarto, é a expressão exata do seu ser. 5, sustentando todas as coisas. Por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado, sexto, a purificação dos pecados. Sétimo, e ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. A superioridade da revelação do Filho é demonstrada aqui nessas 7 grandes referências que estão em Hebreus 1, de 2 a 3. Então, vamos retomar. Herdeiro de todas as coisas, Filho encarnado, tendo realizado a obra da redenção, exaltado a posição de herdeiro primogênito de Deus, recebeu a herança total de Deus. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Outra referência. Por meio de quem fez o universo. João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. É a expressão exata do seu ser. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. João 14:8 e 9. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Sustentando todas as coisas. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Realizando a purificação dos pecados, mediante sua morte expiatória na cruz. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Marcos 6,19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Efésios 1:20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos
e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais. Cristo é superior aos anjos. Hebreus 1, 5 a 7. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Cristo é superior a Moisés. Hebreus 3:3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Cristo é superior aos sacerdotes. Hebreus 4:14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apegando-nos com toda firmeza à fé que professamos. 7:28. Pois a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho, perfeito para sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote, Jesus. Hebreus 9:27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez, não para tirar do pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Glória a Deus. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então nós falamos de fé, perseverança no livro de Hebreus. Espero ter passado essa mensagem para vocês, que ela possa tocar o coração de vocês, que possamos perseverar até o fim, que possamos buscar a Cristo sempre, através do seu Evangelho, da sua palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e que possamos superar essa grande adversidade, porque confiamos que Deus está no controle de tudo. Graça e paz, irmãos. Grande abraço a todos.